contabilidade é um dos serviços mais amadores que existem no Brasil hoje. A cadeia de valor desmembrada em várias etapas pode ser muito importante. Vamos falar de cadeia de valor? Recentemente, eu estava fazendo todo o planejamento estratégico de uma das empresas que eu faço parte do quadro societário, que é uma contabilidade. Durante o processo de elaborar a estratégia da empresa, um ponto bateu muito forte na gente. Qual a cadeia de valor do nosso serviço? Qual a estrutura do nosso processo que gera valor para o cliente? E infelizmente, na hora que eu olhei para isso, eu tive um entendimento do processo contábil que foi muito forte e que me incomodou bastante. Vendo a minha empresa, vendo a minha contabilidade, onde eu sou muito apegado a processo, sou muito apegado à tecnologia, mesmo assim lá eu estava insatisfeito com o modelo de negócio que eu estava oferecendo para os meus clientes. Eu achava que a gente podia gerar mais. A gente podia fazer com que cada processo da empresa realmente agregasse valor. No conceito claro que Potter apresentou lá em 1985, todo e qualquer processo de uma empresa deve gerar valor. Eu devo ter uma entrada de insumos e uma saída de um produto que gere mais valor. Seja um processo simples, seja um processo que não gera diretamente uma entrega para o cliente. O importante é entender que uma empresa precisa gerar valor em todos os processos, ou seja, tudo que eu faço com os insumos que entram, o processo que eu sigo e o que eu entrego gera mais valor do que simplesmente aqueles insumos na entrada. Isso vale desde uma limpeza da estrutura operacional da empresa, onde eu pego algumas horas de alguns fornecedores que sejam pessoas da minha equipe e transformo isso em uma fábrica, uma estrutura, um local mais limpo, mais estruturado, mais organizado. Eu somei alguns fatores que seriam insumos e eu entreguei uma fábrica mais limpa. Eu entreguei uma estrutura mais aconchegante. Isso é gerar valor. E isso na contabilidade me incomodou bastante, porque nós temos vários processos que realmente agregam valor para o cliente de certa forma. Mas será que é isso que ele procura? Será que é isso que ele quer? E o que mais me incomodou foi o fato de eu lembrar de outras contabilidades que eu já prestei consultoria, outras contabilidades que eu já trabalhei com elas, e na minha cabeça veio uma coisa muito clara. Contabilidade é um dos serviços mais amadores que existem no Brasil hoje. E eu não estou falando de serviço amador por entrega de qualidade ruim de uma entrega acessória, uma entrega ruim de um balanço. Eu estou falando que contabilidades são amadoras porque, de fato, contabilidades não se preocupam com a cadeia de valor. Contabilidade não se preocupa com toda a estrutura processual. Os profissionais que atuam hoje na nossa empresa, eles têm uma visão que a gente tem uma preocupação muito maior com o processo, com gestão, com estrutura. Mas ainda não está bom para a gente. A gente quer mais. A gente veio de uma linha de consultoria, a gente faz processo, a gente briga por processo nas empresas dos clientes. Então na nossa empresa a gente quer muito mais. Tanto que, há algum tempo, a gente já investe em um software próprio só para gestão de processos e entregar mais valor para o cliente. Mas e as demais contabilidades? O que elas realmente têm de processo, de estrutura, de indicadores, de KPIs que ajudam elas a medirem o que elas entregam de valor para o cliente? E é por isso, somente por isso, que por mais que os profissionais contábeis sejam muito bem qualificados, façam entregas extremamente profissionais naquilo que é o entendido como core business de uma contabilidade hoje, que são entregas acessórias, obrigações, cálculo de tributos, nisso eles são muito, muito profissionais. Mas no que tange indicadores, processos, estrutura de uma cadeia sistêmica de valor, eu, Carlos, tenho uma impressão clara. Contabilidades são, de fato, empresas extremamente amadoras nesse sentido. E isso precisa mudar. Porque a única empresa que mudou isso de forma mais estruturada foi a Contabilizei. E foi uma das primeiras contabilidades, se não a primeira do Brasil, a receber um aporte de investimento milionário. Eles estruturaram um processo. Eles criaram indicadores. E o que me impressionava na época, e ainda me impressiona, que quando a Contabilizei veio e trouxe esse profissionalismo, essa estrutura, menos preocupada com entregas acessórias, com cálculo de guias de imposto, com toda aquela questão de suporte ao fisco e não ao cliente, quando a Contabilizei veio com isso, a maioria absoluta das contabilidades, dos contadores que eu conversei, só queriam criticar. Só queriam falar mal da Contabilizei. Só queriam falar mal dessa ideia de contabilidade digital. Mas era algo que tinha vindo para ficar. E muitos perderam tempo. Hoje, a maioria das empresas, inclusive as fábricas de software, eles se preocupam muito
com a gestão de processo e automatização de entrada de informações na contabilidade. A automatização dos processos internos. Eles se preocupam muito em oferecer um serviço que, de certa forma, a Contabilizei inovou no mercado. E os contadores hoje querem ir atrás desse tipo de produto. Eles querem ir atrás desse tipo de software. Eles querem ter isso para oferecer para os seus clientes. E não só pela pandemia. Antes da pandemia já era assim. Então, para mim, a contabilidade que vinha como um serviço amador, que vinha com um serviço que é profissional por um lado e amador no que tange gestão de uma empresa, os escritórios nem se chamam de empresas de fato, se chamam de escritórios de contabilidade, na realidade, eles se colocavam como uma obrigação e não de fato uma necessidade. Não uma coisa que o cliente gostaria de ter, uma coisa que ele é obrigado a ter. E por isso não se preocupavam tanto com processos estruturados e entregas de valor. E nesse ponto, muitos ficaram para trás e agora está todo mundo correndo atrás desse prejuízo. Todo mundo querendo buscar uma contabilidade mais processual, uma contabilidade mais digital, mas ainda assim, esquecendo um dos pontos mais importantes, esquecendo da geração de valor para o cliente, a geração de entrega de um produto com mais valor. Algumas contabilidades, de fato, tentam entregar algumas coisas com um pouco mais de valor, como alguns relatórios que o próprio cliente não consegue ler, mas são relatórios bonitos, são relatórios com gráficos, são indicadores da gestão financeira do cliente que talvez nem faça sentido para ele, porque aquele número contábil não é a realidade dele. Então, para mim, hoje, ao meu ver, cadeia de valor é algo essencial em qualquer empresa. E nas contabilidades, muito mais. As contabilidades não pensam em valor, não pensam em geração de valor para o cliente e não têm uma visão sistêmica de tudo aquilo que passa dentro da empresa, de fato, gera uma entrega lá no final muito mais robusta. E fora que, para uma contabilidade, isso devia ser muito natural. Porque a soma de uma escrita fiscal bem realizada, a soma de uma folha de pagamento bem calculada, a soma de uma área de tributos bem estruturada, com a intenção, com o dever, com a necessidade, com a entrega de uma redução tributária e uma segurança fiscal mais efetiva para o cliente, a soma desses fatores, com uma pequena etapa ali da contabilidade, uma pequena etapa ali de uma parte mais... como que eu vou explicar? Uma parte menos operacional, estrutural, menos financeira e mais econômica, uma parte relacionada à depreciação, uma parte ali de equivalência patrimonial, uma conciliação bancária que já vai mais para o financeiro dentro do departamento contábil. A soma disso tudo gera uma escrita contábil muito inteligente. Ao meu ver, o acúmulo de todos esses fatores, de todas essas pequenas partes que agregaram um determinado valor, o fiscal pegou a informação e classificou ela melhor para chegar no contábil. A folha de pagamento pegou determinada informação, processou e gerou de fato, pegou a hora, né, do trabalhada, processou e gerou de fato uma folha de pagamento, né, bem classificada também contabilmente. O contábil fazendo uma boa conciliação bancária, até automatizada. A visão contábil com equivalência patrimonial, depreciação, apropriação de um benefício fiscal, seja uma lei do bem, qualquer benefício fiscal que eu possa ocorrer, a soma desses fatores vão de fato entregar na contabilidade uma escrita contábil muito robusta, muito bem estruturada. E essa escrita contábil é estratégia. Eu estou há mais de 10 anos nesse mercado de consultoria empresarial, baseando 100% das minhas entregas, das minhas análises, e não diria que baseando 100%, mas sustentando 100% das minhas entregas, das minhas análises, daquilo que eu defendo, com princípios contábeis. Então, para mim, Carlos, até para parar um pouco com essa introdução que está ficando muito longa, cadeia de valor é algo muito importante em N empresas, mas em contabilidades está muito mais do que passando da hora das contabilidades se preocuparem com isso. Então é por isso que o vídeo de hoje eu comecei falando sobre contabilidades como exemplo. É a minha área, é o que eu vivo, é o que eu faço, é os problemas que eu tenho. Então, hoje eu quis falar de cadeia de valor porque era algo que eu senti que era uma dor no meu negócio. E hoje eu vou falar de cadeia de valor para qualquer cliente, para qualquer empresa, para qualquer mercado. Mas de fato, eu vou usar muitos exemplos aqui de contabilidade e até comparar um pouco com o negócio jurídico. Porque grandes empresas jurídicas, grandes empresas de advocacia, grandes empresas de auditoria,
elas de fato estruturaram um belo modelo no mercado de agregar valor para o cliente. E falta isso nas contabilidades hoje. Uma contabilidade, muitas das vezes, é vista, no máximo, como uma obrigação, enquanto um suporte jurídico e um suporte, talvez, de uma auditoria, seja uma necessidade estratégica. E a gente precisa mudar um pouco isso. A gente precisa ter essa visão de forma mais clara. Então, se você quer saber um pouco mais sobre cadeia de valor, continua no vídeo, assiste até o final. Se você entender um pouco de contabilidade, for contador e quiser ali criticar, falar, dar a sua opinião, fica à vontade. Mas eu não mudo. Para mim, hoje, contabilidade é um dos negócios mais amadores que existem no Brasil quando o assunto é processos, indicadores e controle de execução. Não da parte relacionada a conhecimento legal e de N outras, porque contador conhece muito mais de lei em alguns casos do que até mesmo advogados tributaristas. Então, sem mais delongas, fica por aqui, porque a pauta hoje é cadeia de valor. E aqui, como você pode ver, a gente sempre fala de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Rômulo, agora você vai sofrer, porque foram 13 minutos só de introdução. Cadeia de valor de Michael Porter. Essa metodologia ela foi criada em 1985 e não é de fato uma metodologia robusta, algo muito como um BSC da vida, que é algo para mim fantástico. É uma metodologia muito prática, muito usual, mas ela é simplesmente uma sistematização da estrutura real que as empresas já geram. E é disso que eu quero falar hoje. Como eu falei na introdução, eu vou citar muitas questões contábeis aqui, mas no geral eu quero primeiro mostrar o que é a metodologia que Porter criou, o que ele quis dizer com isso e como que funciona a estrutura básica de uma cadeia de valor. Vamos simplificar aqui. A estrutura que eu vou mostrar aqui primeiramente é uma estrutura básica. É a estrutura que foi criada por Porter lá em 1985, né? É uma estrutura já mais antiga. Ela não é uma metodologia como o BSC da vida, uma coisa muito diferenciada, como o Spin Selling, mas ela é uma consolidação e uma maneira muito clara de se ver algo que é muito comum nas empresas, que é a sistematização do processo, pensando na geração de valor. Quando o Porter fez, ele fez dois tipos básicos de processo. Processos principais de negócio, né, que são processos de sustentação, sustentabilidade, e os processos primários, que são processos finalísticos. Hoje, a ideia já mudou, é um pouco diferente o conceito de uma cadeia de valor, mas o básico é isso aqui. Qual que é a ideia da cadeia de valor? A ideia básica é mostrar que todos os processos, como eu disse, devem gerar valor. A soma dos insumos que entraram em um processo deve gerar um valor superior na saída para aquele que recebe. Então, num conceito geral de uma empresa, todas as áreas têm clientes. Se você pegar um mapeamento de processo feito com o SIPOC, ou o famoso FIPOC, né, que são fornecedores, insumos, que é o input, o processo, o output, né, que seria a saída, então ela é uma entrega, né, qual que é o produto final, output, e aqui o cliente, o customer, mas o cliente, né, de fato. Quando você fala de um processo qualquer de uma empresa, eu tenho a área o departamento fiscal da empresa. Ele pega uma informação que ele recebe do departamento de vendas, o insumo que são as informações daquilo que foi vendido, mais insumos de informação de cadastro de produto, faz um processo de faturamento daquela nota fiscal, daquela venda. A saída dele é uma nota fiscal que de fato acoberta o produto para chegar até o cliente. Quem é o cliente dele pode ser a logística. Então ele pegou informações e insumos, fez um processo e transformou o que era basicamente informações de um produto, demandas de uma venda, em um documento que acoberta a saída daquele produto até o cliente, que permite com que ele transacione com aquele produto. Se você pensar numa empresa, vou dar um exemplo de uma empresa que hoje a gente atua. Você pega uma empresa da área
de atuação em marketplace, vendas online e coisas do tipo. Eles têm uma área muito grande de suporte e de atendimento. O que esse atendimento faz? Ele recebe uma demanda, para mim, do setor de vendas, que é faça o cliente estar satisfeito. Os insumos deles são as reclamações. São o que os clientes solicitaram, reclamaram ou questionaram. Mas as informações que percorrem dentro da empresa. São informações, por exemplo, de garantia, de suporte, do fabricante. Eles processam isso e dão uma saída, que é a resposta para aquele cliente ficar satisfeito. No caso, o cliente pode ser o cliente atual mesmo da empresa, ou o cliente pode ser o mesmo o comercial, que tem uma demanda com eles. Eles pegam algumas informações comerciais, outras de logística, outras de garantia, outras de suporte técnico, tratam essas informações, fazem um processamento delas e dão uma saída que é uma resposta para o cliente que satisfaça ele naquele momento. Marketing, todas as outras áreas têm isso. Então, qual que é a ideia da cadeia de valor? Você tem dois termos aqui. Você tem cadeia, que a ideia da cadeia aqui é uma sequência de elos, de etapas, e valor. Você pode considerar que toda a cadeia deve gerar um valor final para o cliente, ou você pode quebrar sua empresa em várias pequenas áreas e entender como cada área gera valor para o cliente. E aqui, gente, é muito importante imaginar o seguinte. Quando eu falo que cada área deve gerar valor para o cliente de uma forma, isso a gente fala também de qualificação, recursos humanos e motivação de pessoas. Quando você consegue mostrar para uma determinada área que, de fato, ela faz parte do todo e que ela realmente é importante e o que ela faz é transformar insumos em algo de valor agregado, você tem muito mais capacidade de motivar, de liderar essas pessoas em prol de um resultado. Por quê? Elas estão fazendo um esforço consciente. Qual que é a ideia de um esforço consciente? É eu executar um esforço com a consciência do resultado que aquilo me dá. Qual que é a dificuldade que as pessoas têm, por exemplo, de ir na academia? Porque ela não consegue ver um esforço consciente naquilo. As pessoas vão na academia e não veem resultado de imediato. Como ela não vê resultado de imediato, ela acaba não querendo voltar à academia. Então, ela não vê um esforço consciente em um resultado. E a sua equipe pode estar passando por isso. Talvez a sua equipe está fazendo muito esforço, está gerando entregas, mas ela não tem consciência da importância daquela entrega, daquela demanda. Então, a cadeia de valor desmembrada em várias etapas pode ser muito importante. Pensa você, contador, como nós falamos no começo, será que o seu departamento fiscal tem noção da importância? Será que o departamento contábil, daquela entrega que nem o fisco ele faz recorrentemente, daquela empresa do Simples Nacional, que o cliente de fato não cobra aquela entrega, você acha que ele vê um esforço consciente? Se nem você, nem o cliente final valoriza aquilo ali? Será que ele tem a consciência disso? Será que o seu coordenador tem essa consciência? Qual foi a última vez que você chamou seu time para mostrar para eles o valor daquilo que eles fazem? Então, lembre-se, a cadeia de valor desmembrada, somada ao SIPOC, ou ao FIPOC, ou como queira chamar, pode trazer para você uma capacidade de tangibilizar um esforço consciente na sua equipe. Mas, entendemos o conceito básico de cadeia de valor, vamos entender ela. A cadeia de valor, ela fala o seguinte, eu tenho processos que são primários, processos finalísticos, que direcionam a um resultado. E esse resultado é a geração de valor para o cliente. Ou, como diz Potter, o diferencial competitivo. O diferencial competitivo nada mais é do que algo que eu faço hoje que me diferencie daqueles meus concorrentes que prestam um serviço similar ou igual, ou até mesmo substituto ao meu, que ao longo dos tempos sempre faça com que o cliente perceba maior valor na minha entrega do que na dos meus competidores. Então isso é a ideia de cadeia de valor. Entender como que eu posso fazer um diferencial competitivo no meu negócio. Quais são as etapas básicas de uma cadeia de valor? Infraestrutura organizacional, a estrutura da sua organização, aquilo que direciona a sua organização a seguir em frente. Recursos humanos são todas as áreas envolvidas em gerenciar, direcionar, motivar, qualificar e selecionar recursos humanos.
Você com recursos humanos faz o quê? Seleciona, treina, qualifica e motiva. Então essa é a ideia. Você tem muitas etapas dentro da empresa que são ligadas a seres humanos de fato. Fala a verdade, tem muitas não, todas. Né? Uma empresa sem seres humanos, sem pessoas, é um galpão vazio. Então você sempre precisa de pessoas. Quer dizer, pelo menos até hoje, né? Tecnologia. Sustentabilidade de qualquer processo, né? A tecnologia que você agrega a sua estrutura, seja uma tecnologia high-tech, algo mais tangível tecnologicamente, ou tecnologia de processo, de inovação. Lei do Bem fala muito disso aqui, né? Fala muito que inovação tecnológica não necessariamente é uma questão high-tech, pode ser simplesmente um processo que te torna mais competitivo. Suprimento é a cadeia de suprimento para fazer a operação produtiva. Pensando que em 1985, quando Potter criou essa estrutura básica, era muito mais tangível a questão de indústrias, de manufaturas e questões do tipo. Então, nessas etapas, a parte de manufatura de suprimentos era muito importante. Hoje, suprimentos são conhecidos em outras etapas do processo, são reconhecidos como outras áreas importantes de uma empresa, mas de fato aqui a gente está falando de suprimentos como um todo. Né? A área de suprimentos de uma empresa hoje ela é muito mais ampla. Não é mais um setor de compra, simplesmente uma logística, simplesmente alguém de estoque. Depois eu tenho as áreas de suporte, né? Que é a logística de entrada, que é compras, que é diferente de suprimentos. Suprimentos vai manter todas as áreas supridas da necessidade de insumos que eles têm. Logística de entrada é a operação logística mesmo, da entrada dos produtos. Quando eu falo aqui de operações, né? São os processos operacionais da empresa. Logística de saída, que é a entrega. Marketing, que hoje, para mim, está aqui em cima, a gente vai ver nas próximas etapas, porque marketing, hoje, para mim, é a alma de um negócio, sempre foi, mas talvez ele vinha como uma etapa mais de sustentabilidade. O modelo mais atual da cadeia de valor é um pouco diferente. E serviços são serviços de suporte, porque dependendo se você for uma prestadora de serviço, ele vai estar muito mais aqui num processo principal, finalístico. Mas a ideia é que todas essas áreas sejam realmente definidas, entendido como que essas áreas, serviços, como que a contabilidade que presta serviço para você te ajuda a sustentar os seus processos principais que vão gerar resultado para o seu cliente. Te dando suporte na questão de custos, tributário, para você gerar uma tributação mais favorável à sua empresa, evitando que você tome multas, te qualificando dentro das obrigações legais para a sua operação continuar rodando. O serviço jurídico, o advogado que vai te apoiar, vai fazer uma patente, vai fazer uma orientação quanto à melhor usabilidade da lei. Marketing, que vai apoiar, vai te ajudar a chegar nos clientes para que eles entendam esse valor. Inclusive, marketing vai estar ligado a tudo, porque ele vai direcionar o valor da empresa até o cliente final, para que ele possa ter essa percepção. Logística de saída, operações. Então, assim, todas essas áreas sustentam o negócio e a parte aqui de cima são os recursos principais que vão gerar, de fato, resultado para o cliente. Qual o problema dessa matriz genérica? Ela é genérica. Ela não direciona diretamente para o seu negócio. Então não adianta você pegar esse modelo e tentar aplicar mais. Isso hoje não faz tanto sentido nessa estrutura. Você pode olhar ali na Fundação Nacional da Qualidade, ela tem a metodologia dela MEG, que inclusive é uma das metodologias que a gente usa dentro da Pró-Resultado hoje. Eles mudaram um pouco o conceito geral, eles trazem alguns exemplos, mas a ideia é que você tenha processos que são mais estratégicos, processos que são mais finalísticos e processos que são mais de sustentabilidade. Você divide sua empresa em 3 áreas de processo, para que você possa ter uma percepção de como cada uma das áreas influencia na geração de valor para o seu cliente. E é esse modelo que a gente vai começar a falar agora. Nesse próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a cadeia de valor de uma forma mais tangível, aplicada ao negócio. A gente vai falar como que isso pode ser aplicado no dia a dia de negócios hoje, que são mais virtuais, são mais digitais, processos que são até mesmo empresas que são mais manufaturadas, fábricas, indústrias, comércios locais, que também precisam pensar em estratégia. Hoje é muito difícil você viver num mundo tão globalizado sem um diferencial competitivo. Então, se você quer entender um pouco mais sobre esse novo modelo, sobre esse modelo de planejamento de uma cadeia de valor ligada à estratégia, mais direcionada a resultados, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, assiste o nosso próximo vídeo. Ele vai falar um pouco sobre a cadeia de valor no modelo mais atualizado, no modelo um pouco mais dinâmico,
e na prática, para que você possa aplicar no seu negócio. Se você gostou desse vídeo, dá o like, assina o nosso canal, marca o sininho. 90%, 85 e 90% das pessoas que assistem ao nosso canal não são inscritas. Inclusive, a gente quer que essas pessoas realmente se inscrevam para a gente poder entender melhor se a gente está acertando o público ou não. Se você achou que o vídeo não é válido, não se interessou, deixa um comentário. Fala mal mesmo. Critica o que você achar que realmente a gente precisa melhorar para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos de qualidade e fortalecer essa comunidade que leva a contabilidade como uma estratégia de negócios de fato, que mostra para as empresas que consultoria, contabilidade e toda essa parte estratégica andam juntos. Muito obrigado, se você gostou deixa o like, eu sou o Carlos Pires e até a próxima.